Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, definição aqui de terceiro e quarto lugares no Meltwater Chess 2021. No primeiro dia da disputa entre Magnus Carlsen, o então campeão mundial, e Wesley So, tivemos vitória convincente de Magnus Carlsen, 2 vitórias e 2 empates, portanto 3-1 finalizou aí o primeiro dia para o Magnus Carlsen. E vamos dar uma olhada então aqui no segundo dia. Wesley So com as peças brancas abre com o peão da dama, D4, cavalo em F6 pelo Magnus Carlsen, C4, E6 e aqui cavalo C3. Temos bispo B4, Magnus Carlsen escolhe para a defesa Ninzo Índia, o nome que recebe essa abertura, cravando aqui o cavalo. A F3 foi jogado pelo Wesley So, com uma ideia muito clara que o cavalo, como ele fica cravado, as brancas perdem um pouco de força nas casas de E4 e D5. F3 tenta compensar aqui o efeito da cravada no cavalo para poder jogar um E4 e quem sabe até mesmo um G4 no futuro. A partida seguiu com o cavalo C6 aqui pelo Magnus Carlsen e agora A3, o Wesley So desafia aí o bispo do Carlsen. Temos bispo por C3, cheque, B por C3 e agora B6. O Magnus Carlsen vai resolver o problema do bispo aqui de casas claras, colocando ele em fianqueto. E4 agora pelo Wesley So, vejam lá a ideia de F3, né? Sem o cavalo agora, quem tá dando apoio para E4 é o peão de F3. E o Wesley So então tá com esse poderoso centro. O Magnus Carlsen segue com bispo em A6, colocando pressão no peão de C4. A bispo G5 agora pelo Wesley So, cravando aqui o cavalo do Magnus Carlsen, ameaçando E5, que seria bastante incômodo. O Magnus Carlsen não dá tempo para isso, joga H6, temos bispo em H4 e agora dama C8, tirando a dama aqui da mesma diagonal do bispo e convidando até mesmo um bispo por F6 aqui para abrir a coluna G e deixar o rei no centro e ter uma partida bem divertida. A partida seguiu com bispo D3 aqui pelo Wesley So desenvolvendo e agora cavalo em A5. O Magnus Carlsen coloca o cavalo no canto, mas ele está atacando agora o peão de C4. O Wesley So protege com dama em E2 e agora a dama e o bispo ficam protegendo em C4 e o Carlsen segue com D6. Temos F4 aqui, olha isso, Wesley So colocando um batalhão aí de 4 peões no centro, dama D7 pelo Magnus Carlsen e agora cavalo em F3 desenvolvendo. O Carlsen segue com cavalo em H5, outro cavalo no canto. Mandaram a gente não colocar os cavalos no canto, né? Os livros ensinam a gente não coloque os cavalos nos cantos. O cavalo no canto só traz desencanto, não é assim que é colocado pra gente quando a gente aprende? É verdade, essa regra continua valendo sim. Mas aqui o Magnus Carlsen sabe o que tá fazendo, né? Ele, além de grande mestre, é o melhor do mundo, né? Ele é um super grande mestre, ele é o melhor dos super grandes mestres. Então ele pode, ele deixa os 2 cavalos aqui no canto. A partida seguiu com G3 e agora G5 aqui, entregando um peão, gambitando um peão. A partida seguiu com F por G5, H por G5, cavalo por G5, Wesley So aceita aí o peão entregue de presente pelo Magnus Carlsen. E o Magnus Carlsen resolve jogar agora o chocante cavalo F4, né? Que é isso? De cara, que cavalo maluco é esse? Mas a ideia realmente é tentar desviar aqui o defensor do bispo de H4, né? Esse lance aqui ataca a dama e o bispo, não dá para você recusar esse cavalo, porque senão o cavalo vai capturar o bispo e vai capturar aqui em C4 na sequência, ficando com uma posição muito forte. Então aqui o Wesley So praticamente é forçado a capturar. Temos G por F4 e agora torre por H4, recuperando aí a peça. E agora dama em F2 aqui. O Wesley So abandona temporariamente aqui a proteção do peão de C4. A dama em E2 estava protegendo em C4, que está atacado 2 vezes. No entanto, esse lance vem com o tempo aqui sobre a torre e protege também a casa de F4. O Magnus Carlsen continua aqui com torre H8 e agora o Wesley So poderia seguir com dama E2, mais uma vez protegendo lá em C4, seria uma ideia bastante interessante. E aí se torre H4, de repente de novo pressionando em F4, até uma ideia como cavalo F3 seria possível, não foi assim que seguiu na partida, deixando o peão de F4 e devolvendo aí o peão a mais, o Wesley So, e aí ele poderia seguir com bastante iniciativa com torre G1, Magnus Carlsen provavelmente faria o grande roque, poderia seguir com dama E3, enfim, o jogo vai embora com bastante igualdade, aí chances para os 2 lados. Mas aqui, depois de torre H8, o Wesley So prefere não jogar dama E2 e proteger o peão de C4 e faz o lance F5, parte para o ataque. O Magnus Carlsen simplesmente faz o grande roque. Temos F por E6 atacando a dama, F por E6 recuperando o peão e agora dama em F7. Aqui o Wesley So
entrega o peão do C4, mas parte para linhas ativas. Aqui o Magnus Carlsen não pode capturar essa dama, senão o cavalo por F7 vem com um duplo aqui, vai cair uma dessas torres. Mas o Carlsen simplesmente segue desenvolvendo com torre de D em G8. E agora o Wesley So já tem problemas na posição, já tem problemas. Porque aqui o cavalo está atacado, o cavalo não pode sair daí porque ele está defendendo a dama. Não dá para jogar um lance como dama F4, por exemplo, protegendo o cavalo por conta de E5, que é uma bomba. Atacando a dama e tentando desviar o defensor aqui de F6, de G5. E se jogar a dama F6, está vindo o bispo por C4 e as pretas ficam muito bem. Por isso que depois de torre de D em G8, o Wesley So já com problemas, porque o peão de C4 aqui está solto, o cavalo está atacado. Ele segue com dama por D7, cheque. Temos rei por D7 e agora o Wesley So, que tem aí um peão a mais, vai ter que devolver material. O problema é quando essa devolução vem com lucro, né? Vamos ver, aqui o cavalo está atacado, o peão de C4 está atacado, a partida seguiu com o cavalo em F3 e o Magnus Carlsen, sem pressa de recuperar o seu peão, segue com torre aqui em H3, atacando o cavalo, atacando o bispo. A situação é complicada demais. Aqui o Wesley So segue com rei F2 protegendo o cavalo, se tirasse o cavalo caía o bispo. E agora esse lance aqui também da casa de E1 para o cavalo, se precisar. Mas agora o Magnus Carlsen não dá tempo. Torre F8 e aqui o Wesley So já tem problemas dos mais diversos, né? O cavalo está atacado duas vezes, está cravado. Aqui não tem outra defesa senão bispo E2 forçado. E agora sim, depois de tudo isso, o Carlsen recupera o seu peão. Parece que com bastante lucro, porque agora está ameaçando o defensor aqui do cavalo. A situação está complicada para o Wesley So. O Wesley So segue com torre F1, torre de A em F1 na luta. Aqui a ideia é que se você captura, né, se o Carlsen captura aqui em E2 desviando uma defesa do cavalo, rei por E2 e a torre fica protegendo aqui em F3. Então o Wesley So vai andando na corda bamba. O Magnus Carlsen segue intensificando a pressão na posição com torre F4, agora colocando pressão no peão de E4. Temos rei E3 atacando a torre, protegendo o peão de E4, saindo da cravada. Parece que aqui o Wesley So se livrou de tudo. Só que não, E5 aqui pelo Magnus Carlsen, um lance muito forte, colocando mais uma proteção na torre. O cavalo continua cravado. A partida seguiu com D por E5, D por E5. E agora o que jogar aqui é muito difícil, né? Porque aqui é o seguinte, se por acaso o Wesley So fizesse bispo por C4, não foi o lance jogado, estaria vindo o cavalo aqui por C4, cheque, e depois de, por exemplo, o rei D3 atacando o cavalo, poderia seguir aqui ou mesmo com B5 ou até mesmo o cavalo por A3, e as negras ficam com um jogo muito bom, pressão aqui no cavalo, vai ter que tentar defender o cavalo aqui saindo da cravada, tá caindo em E4, a posição desmorona aqui para o Wesley So, desmoronaria nessa variante. Que mais jogar aqui, né? O problema todo é que o Magnus Carlsen está ameaçando capturar aqui o bispo e ficar muito bem na posição também. Então, porque a ideia, né, de capturar esse bispo é cair aqui a defesa de E4. Então não tem como defender aqui em E4. Se não dá para capturar o bispo, não dá para defender aqui em E4. A partida seguiu com torre de H em G1 e agora então bispo por E2, rei por E2, caiu a proteção de E4, torre por E4, cheque, rei F2 e agora cavalo C4. Magnus Carlsen, que tinha um peão a menos, já tem um peão a mais, lucrou. E mais do que isso, o rei aqui do Wesley So continua sofrendo todo tipo de ataque. A partida seguiu com torre G3, propondo a troca das torres. E o que o Magnus Carlsen faz nessa hora? Evita a troca de peças, né? O jogador que está atacando deve evitar a troca de peças. A partida seguiu com A4 e agora A5, mostrando domínio e controle aqui da posição. Torre de F em G1, dobrando as torres. E agora a torre F4. Mais uma vez falando, torre, você não vai sair daí, não. Porque aqui se a torre sai daí, tá vindo a torre H3, pressão no cavalo de novo, cavalo cravado. Tem cavalo D2 chegando. A posição é difícil. O Wesley So segue com rei G2, tirando o cavalo da cravada. Mas agora cavalo E3, cheque. E mais uma vez, aqui a situação é complicada. Se você joga um lance como rei F2, está vindo o cavalo F5 aqui com pressão na torre. E aí as pretas têm uma posição ganha. Então, depois de cavalo E3 cheque, o Wesley So seguiu com rei H1 e agora cavalo F5 de qualquer maneira. E olha a situação aqui do Wesley So. O Wesley So tem a torre em G3 atacada. A torre em G3 é quem está protegendo o cavalo. Essa torre não pode vir para H3, não tem casa. Se essa torre sair daí, cai cavalo. Ou seja, o Wesley So tá frito aqui, ele ainda tenta cavalo por E5, cheque. Aqui rei E6 e agora a torre está atacada, o cavalo está atacado.
O Wesley So ainda tenta o lance de honra aqui, torre G4, parece uma boa saída, atacando a torre em defesa, se a torre capturar o cavalo volta protegendo, parece uma boa saída, parece uma boa luta, mas aqui simplesmente o Magnus Carlsen faz um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Magnus Carlsen, vale a pena. Como jogar e vencer aqui nessa posição, qual é o lance instrutivo? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate do Magnus Carlsen, torre F2. Muito bem, aqui ameaçando o checkmate e continua ameaçando o cavalo. As brancas não conseguem defender todas as ameaças e é por isso que Wesley So abandona aqui a partida. Ah, Rafael, mais ou menos, né? Aqui ainda tem um cheque aqui, ó, dá para trocar peça. Vamos jogar esse final aqui. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Nem torre G6 salvaria, torre G6 cheque. Você não precisa tomar a torre e salvar as brancas. Você simplesmente captura aqui o cavalo e a torre de H6 está protegida, né? Se torre por H6, cavalo por H6, as negras têm um final com uma peça inteira a mais. Um rei muito mais ativo do que esse rei tremendo no canto, né? Então por isso que aqui, depois de torre F2, simplesmente Wesley So abandonou a partida. E Magnus Carlsen com isso conseguiu a sua terceira colocação aí no Meltwater Chess 2021. Lembrando que no primeiro dia ele venceu por 3-1 e no segundo dia então ele conseguiu essa vitória, 2 empates, terminou 2-1 match, nem precisaram jogar a quarta rodada, porque na quarta rodada mesmo se o Wesley So vencesse, empataria o match, mas como o Magnus Carlsen venceu o primeiro dia, o match empatado também é derrota para o Wesley So, portanto nem jogaram aí a quarta rodada. Legal demais, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 98,4% de precisão, o Magnus Carlsen foi mais preciso, né? O Wesley So foi altamente preciso, 97,6%, né? Quase todos quase os melhores lances foram quase iguais, aqui 24 para o Wesley So, 26 aqui para o Magnus Carlsen, duas imprecisões apenas, o Carlsen não errou nada, o Wesley So errou um pouco mais. A gente olhando o gráfico aqui percebe que ele até ficou bem na abertura, bem equilibrado e tudo mais, mas em algum momento o Wesley So perdeu a mão. E vamos dar uma olhada lá no tabuleiro, que momento foi esse, vamos lá. Bom, aqui até comentei durante a partida, né? O Wesley So faz o lance dama F2, atacando a torre, abandonando a proteção aqui de C4. E aqui uma possível continuação seria dama E2. F5 vai cair naquela continuação aonde as pretas conseguem depois ganhar o peão de C4 e explorar o rei exposto. Foi o que aconteceu nessa partida. Dama E2 poderia seguir mais uma vez. Torre H4, a gente já comentou sobre isso, cavalo F3 atacando a torre por F4, torre G1 e aqui grande roque, e aqui possivelmente dama E3 atacando a torre, seria uma boa continuação, uma possível continuação aqui, onde haveria chances aí para os dois lados. O Wesley So talvez a longo prazo tivesse um pouco mais de problemas aqui por conta do rei exposto, né? Talvez ainda assim fique mais fácil jogar de negras aqui do que com as brancas, né? Mas é isso, pessoal, se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,